Ao chegar em Egghead, o Gorosei Saturno se mostrou literalmente uma arma de destruição, e não importa o quanto ele é atacado ou até mesmo se tem partes de seu corpo decepadas, tudo é regenerado instantaneamente. Porém, Kizaru acabou revelando sua fraqueza sem querer. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e os Gorosei se mostraram até o momento invencíveis. Eles não podem ser feridos, então deve haver algum ponto fraco neles que permita eles serem derrotados. E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo, como derrotar os 5 anciãos. Então eu peço para você também derrotar o like desse vídeo, e esse é muito fácil, é só acertar um soco com toda a sua força nele. Então soque esse like como Luffy socou o nobre mundial e vamos então agora para a fraqueza dos Gorosei. Quando o Gorosei Saturno chegou em Egghead, podemos ver pela primeira vez qual era o poder de um dos Gorosei. Saturno se transformou em uma aranha monstruosa que possuía uma linha de fumaça em volta de seus ombros, mostrando que aquela sua transformação era causada por causa de uma Akuma no Mi Zoan. Além disso, o Gorosei Saturno também demonstrou poderes anormais, como algum tipo de telecinese, onde apenas com o olhar ele podia criar uma força invisível capaz de forçar personagens poderosos contra o chão, impedindo eles de se levantarem, ou até mesmo de fazer um ataque direto no Luffy em sua forma Gear 5, fazendo com que Luffy fosse empurrado para trás e tivesse um sangramento no rosto. Mas sem sombra de dúvidas, a habilidade mais insana do Gorosei, e que até o momento torna invencível, é sua regeneração absurda. Saturno pode curar ferimentos instantaneamente sem qualquer condição aparente para ativar essa habilidade. Quando ele foi perfurado por uma espada, a ferida cicatrizou segundos após a remoção da lâmina e até mesmo a mancha de sangue desapareceu. Da mesma forma, depois que seu chifre esquerdo foi quebrado e seu braço direito foi decepado, Saturno regenerou os dois sem nenhum problema, até mesmo junto com a manga de seu traje. E mesmo depois de um golpe potencialmente fatal do Radical Beam do Frank, que perfurou seu abdômen de um lado para o outro, ele não pareceu se importar muito enquanto a lesão cicatrizava. Até mesmo Luffy percebeu essa habilidade incomum e ficou furioso com o fato de que não importa o quanto ele ataque o Gorosei, nenhum dano real é causado nele. Os golpes do Luffy até surtem efeito no início, mas logo em questão de segundos, o Gorosei Saturno se regenera e volta totalmente curado. E isso não parece se limitar apenas a golpes, mas também à sua própria idade, já que Saturno parece não envelhecer, já que durante o incidente de God Valley, há quase 4 décadas atrás, ele tinha a mesma aparência de hoje. Além disso, nem mesmo os poderes de mudança de idade da Bonnie parecem não ter efeito sobre ele. Então é como se o seu poder fosse manter a sua forma como está, independentemente do que aconteça. E isso é visto quando ele regenera até mesmo as suas roupas. E de acordo com os padrões, os outros 4 Gorosei também possuem essa mesma habilidade, tornando todos os 5 totalmente imunes a qualquer tipo de golpe. Porém, é claro que esta técnica não é absoluta. É muito improvável que tenhamos um inimigo realmente invencível na história. E apesar desta habilidade ser completamente roubada, ainda deve haver um ponto fraco nela. Muito provavelmente, algo que impeça o Gorosei de se regenerar. E então vamos discutir as possibilidades que temos de realmente derrotar um Gorosei, sendo a primeira delas uma muito interessante porque o Kizaru pode já nos ter revelado com uma fala inocente qual é esse ponto fraco dos 5 anciãos. Enquanto Kizaru escoltava o Gorosei Saturno até Egghead, um marinheiro se aproxima deles com doces e chá para oferecer ao Gorosei. No mesmo instante, Kizaru então pergunta ao marinheiro se ele provou para garantir que não havia veneno. E após o marinheiro dizer que sim, Kizaru então pega os doces e o chá e leva para o Gorosei pessoalmente. Isso até pode parecer uma cena aleatória do mangá, mas pode haver um indício nesse acontecimento. Se o Kizaru estava tão preocupado em ter veneno na comida,
Isso pode significar que o Gorosei não reage muito bem a venenos, e esse pode ser o seu verdadeiro ponto fraco. Talvez um dos argumentos contra essa ideia seja o fato de que um dos poderes do Gorosei Saturno é criar veneno corrosivo de seu corpo, mas a verdade é que isso não necessariamente dá uma imunidade a venenos para o Gorosei Saturno. Basta olharmos para o Magellan, que possui a fruta dos venenos, e pode criar praticamente todo tipo de veneno com ela, e mesmo ele que tem um poder baseado apenas nisso, não é completamente imune a venenos. Sempre que ele ingere seu próprio veneno, ele acaba tendo uma dor de barriga muito grande e precisa ficar muito tempo no banheiro. Então imagine o Gorosei que tem apenas uma habilidade relacionada a venenos. É muito provável que ele não seja imune a essas substâncias, e que ao ser envenenado, ele simplesmente não consiga se curar reconstruindo seu corpo, até porque não teria o que reconstruir, já que ele não estaria sendo ferido, mas sim infectado. Isso até mesmo me lembra de Jujutsu Kaisen, onde uma das únicas formas de anular a técnica de maldição reversa, que permite um feiticeiro se regenerar, é sendo envenenado, como vimos acontecer com Uraume. Então pode ter um funcionamento semelhante em One Piece, e o Gorosei precisa ser infectado de alguma forma para anular a sua invulnerabilidade. Mas, para ser sincero, apesar disso ser um indício muito grande, Kizaru não parece conhecer muito bem os poderes do Gorosei, já que após Saturno receber o enorme golpe de Kuma, Kizaru ficou aliviado e se perguntou se a luta já tinha acabado com isso. Então isso prova que ele não conhecia essa regeneração do Gorosei, e talvez por isso se preocupava se ele poderia acabar sendo envenenado. Então as chances dele ter visto se realmente tinha veneno na comida ou não era apenas o seu trabalho de proteger uma das 5 estrelas anciãs que estava sob os seus cuidados. Por isso, eu tenho uma outra possibilidade: a regeneração dos Gorosei vem de outro lugar. Quando Saturno, assim como todos os outros Gorosei, chegaram em Egghead, eles emergiram de um círculo mágico no chão como se fosse um portal. Esse círculo tinha um pentagrama no meio, uma estrela de 5 pontas, possivelmente uma referência aos 5 anciãos. Quando Saturno apareceu, vários lutadores poderosos de Egghead notaram a presença estranha que havia chegado. E além disso, Saturno era capaz de se comunicar telepaticamente com os outros Gorosei e até mesmo de invocá-los, trazendo eles diretamente de Mary Joyce até a ilha de Egghead em um instante, também fazendo eles saírem de pentagramas no chão. Então tudo isso parece indicar que os poderes dos Gorosei não são algo normal. Eles possuem formas demoníacas, saem de pentagramas e a sala de Mary Joyce é cheio de símbolos ocultistas. Tudo isso indica que eles possuem um poder sombrio, um controle de magia negra. E isso não é algo novo em One Piece. Quando o Brook, por exemplo, foi enviado pelo Kuma, ele caiu justamente no meio de um pentagrama de uma tribo que estava tentando fazer um ritual para invocar Satã. E apesar de não ter dado certo naquela época, já que foi Brook quem caiu naquele lugar, agora em Egghead vimos finalmente isso funcionando. 4 Gorosei com formas demoníacas foram invocados a partir de pentagramas. Com base nisso, não seria impossível, na verdade seria até muito provável que essa intangibilidade dos Gorosei também venham dessa energia ou desses rituais. O dano que o Gorosei Saturno estava sofrendo não pode ter simplesmente desaparecido, ele provavelmente está indo para outro lugar. Eu acredito que os Gorosei fizeram um ritual com seus escravos de Mary Joyce, fazendo com que todo o dano causado a eles fossem diretamente passado para algum escravo, assim roubando a energia vital dos sacrifícios para o seu ritual. Então eles conseguem ganhar meio que uma vida extra, se regenerando imediatamente após receber o golpe. E esse não é um poder novo em One Piece. Basil Hawkins, com os poderes de sua Akuma no Mi, pode conectar uma pessoa a um de seus bonecos de palha, e com isso transferir todo o dano causado nele para esta pessoa.
muito parecido com um boneco voodoo, que também está muito ligado à magia negra. Isso também explica o fato do porquê a raça dos bucaneiros são uma raça de escravos. É claro que já sabemos que eles cometeram um crime grave contra o governo mundial no passado, mas se realmente foi tão grave assim, por que o governo decidiu manter eles como escravos e não simplesmente condená-los à execução? Já vimos o governo explodindo ilhas e matando todo mundo por simplesmente saberem um pouco do século perdido. Mas com os Gorosei foi diferente. Isso provavelmente por causa da sua resistência absurda. Como vimos com Kuma, os bucaneiros, mesmo crianças, conseguem aguentar vários ataques e seus corpos são muito mais duráveis e muito mais fortes do que humanos comuns. Então, ao deixá-los como escravos, os Gorosei poderiam se aproveitar disso, usando eles para transferirem todos os seus danos, e que conseguiriam aguentar muito mais. Mas então, qual seria a fraqueza dos Gorosei com base nesse poder? Geralmente, magia negra e rituais estão muito ligados às trevas, ao lado do mal, e isso pode ser visto principalmente com o Sabo, dizendo que o castelo de Mary Joyce com os Gorosei e o Imu parecia uma cena do inferno. Logo, a única forma de vencer essa energia seria usar o seu oposto, a luz. One Piece não trata de religião diretamente, mas ele deixa muitas pistas sobre várias delas, como por exemplo o budismo, o hinduísmo e o cristianismo. E um detalhe muito interessante disso é o fato do Kuma carregar uma Bíblia. É claro que esta não é a Bíblia que conhecemos, mas sim uma referência. E na capa desta Bíblia tem uma figura com um sol atrás dela. Então claramente aquele é o deus do sol Nika. Sabemos que a Bíblia é conhecida por ser o bom e trazer ensinamentos para se livrar do mal. Com isso, então, a forma de vencer a magia negra dos Gorosei está no próprio Luffy, o deus do sol do mundo de One Piece. O poder para anular a intangibilidade dos Gorosei é algo que está dentro do Luffy. A única forma de combater as trevas é com a luz, e Luffy é a luz do mundo de One Piece. A profecia diz que Joy Boy, o novo deus do sol, traria o amanhecer para o mundo, e o amanhecer é justamente o momento em que o sol aparece no céu e ilumina todos, apagando completamente a escuridão que existia ali anteriormente. Então a única forma de vencer os Gorosei e causar dano real neles só depende do Luffy. É por isso que o governo mundial permaneceu intocável por todos esses 800 anos, porque o único capaz de pará-los ainda não havia voltado. Luffy com certeza usará sua criatividade para criar um plano ou até mesmo para desbloquear um novo poder capaz de ferir os Gorosei. Além disso, também temos que lembrar que o enorme robô gigante de ferro parece se ativar com o ritmo dos tambores da libertação do coração do Luffy e pode ter alguma importância em tudo isso. Então, no fim, para vencer a escuridão que o governo mundial trouxe ao mundo, só será possível com aquele que fará o sol brilhar mais uma vez no céu, aquele que trará o amanhecer para o mundo de One Piece.